Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Vieira e hoje aqui eu vim um pouquinho sentar um pouco para conversar um pouco com vocês aí que acompanham ou é nosso cliente no Bicistema, no gerenciador de vendas para Mercado Livre, né? Ou acompanha nós pelo YouTube. É uma satisfação quando a gente pode parar um pouco para conversar com vocês, né? Eu já vim aqui realmente bater uma prosa muito legal com vocês. Eu queria contar como é que foi a minha trajetória dentro do Mercado Livre, né? Eu trabalhava numa empresa, eu era funcionário de uma empresa e chegou um bom dia que eu estava um pouco desgastado com aquela empresa e eu acabei sendo despedido, né? E eu tinha meu fundo de garantia, né? Tinha um pouco que eu tinha de dinheiro, não tinha muito dinheiro, né? E eu trabalhava no e-commerce, era gerente de programação de um grande e-commerce. Nós trabalhava já com o Mercado Livre na época, né? E o Mercado Livre foi realmente o meu resgate, porque eu tenho família, né? Eu tenho filhos e foi o que me salvou naquela época. A gente vendia mais ou menos bem no e-commerce, mas eu não imaginava o que o Mercado Livre poderia fazer dentro da minha vida, né? E na época eu ganhava pouco, ganhava mais ou menos na época um salário mínimo e meio mais ou menos, não chegava a 2 salários mínimos, né? E daí eu ganhei a conta, porque eu trabalhava com programação. O dono da empresa resolveu terceirizar esse serviço que eu fazia, né? Contratou uma empresa. Depois disso, ainda atendi ele diversas vezes, por causa que a empresa que fazia o serviço, muitas coisas ela não entendia do sistema que eles tinham dentro da empresa, né? E fui lá diversas vezes, recebi mais um pouco de dinheiro deles. E foi isso que eu tomei, né? Como minha iniciativa. Primeira coisa, quando eu saí, né, eu não tinha dinheiro para comprar o estoque. Eu tinha um pouco de dinheiro lá e eu não tinha dinheiro para comprar estoque. O que eu fiz? Eu peguei lá do AliExpress, para você que viveu dessa época do dropship, né? Eu pegava do AliExpress, eu cadastrava os produtos com as fotos e vendia e comprava no AliExpress. Vou logo te adiantando, não faça isso, tá? Isso aí foi o que eu fiz na época. Deu certo até um tempo, depois não deu mais certo. Depois, né, e daí eu tinha acabado de sair, um outro detalhe muito importante, eu acabei me acidentando de carro. Eu nunca bati no meu carro, mas naquela vez eu sofri um grave acidente. Até o carro que eu bati, né, ele deu praticamente perca total. E até eu não tinha seguro, nem o outro cara tinha seguro, eu tive que pagar o carro do outro cara. Além que eu estava desempregado, eu dava male começando no Mercado Livre e paguei o cara, fiquei praticamente sem dinheiro e aí vendendo no Mercado Livre. E o Mercado Livre conseguiu suprir minhas necessidades. Tá? Com o dinheiro do Mercado Livre eu conseguia me manter, conseguia manter minha esposa. Na época a gente tinha um filho, eu tenho uma filha e na época ela era bem pequena, né? E foi com esse dinheiro que eu fui comprando comida, pagando aluguel, abastecendo meu carro e devagarinho as coisas foram crescendo, tá? Então valeu muito a pena. Depois a gente passou a ter um fornecedor nacional, né, onde é que eu conseguia comprar as peças. Eu parei de comprar coisa da China e comecei a vender coisas do próprio Brasil, né? E daqui a pouco a gente estava vendendo 10, 15 pedidos por dia. E aí a minha vida começou a mudar, né? Porque naquela época eu ganhava um salário mínimo e meio, daqui a pouco aquele um salário mínimo e meio eu comecei a tirar em uma semana, mais ou menos. Comecei a ter uma qualidade de vida muito boa. Então, para você aí que está começando, tá? Que não tem essa perspectiva, que você às vezes está na mesma situação que eu, quando estava lá começando, esse vídeo aí serve para você se basear até em alguém que você possa se orientar. Outra coisa, depois eu consegui, uma coisa que eu queria muito tempo era um estúdio fotográfico e um estúdio de filmagem, né? Hoje eu tenho um estúdio fotográfico, eu tenho um estúdio de filmagem, até a câmera que está gravando esse vídeo eu comprei com o que eu consegui dentro do Mercado Livre. Eu tenho mais um estúdio fotográfico, né? Hoje eu tenho uma loja de informática, eu tenho um carro bom, eu tenho uma qualidade de vida bem bacana. Isso foi tudo coisas que eu consegui através do Mercado Livre. Então, esse vídeo é basicamente para você que está aí começando. Eu sei que tem pessoas que têm empresas grandes que estão me assistindo, mas eu sei que a maioria de vocês acabaram largando do emprego que tinha atual, né, para viver de Mercado Livre. Então, segue firme, apesar das dificuldades, não desiste. Algumas vezes eu tive algumas dificuldades bem gigantescas para estar contornando e nunca resolvi desistir. Então,
Um até logo, muito obrigado por ter ficado aqui até aqui. Espero que a minha história sirva de uma inspiração para você que está começando no Mercado Livre. Tem muita coisa boa para acontecer, então eu saí de lá de funcionário para hoje me tornar um pequeno empresário, né? Um abraço, fica com Deus, até a próxima. Valeu?